Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de redação? Hoje eu trouxe para vocês uma proposta do Enem, segunda aplicação ali. Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. É muito importante a gente pensar que esse tema tem duas palavrinhas aí que a gente deve levar muito em consideração, hein? A primeira é medidas que pode criar para você assim, será que meu texto inteiro tem que ser uma proposta de intervenção? Calma, não é isso, esse é só um lembrete para que você se lembre que tem de haver uma proposta. E o segundo é recorrência. Isso quer dizer o quê? Que não é um problema atual, que é um problema que já está na história aí do país, né? É um problema que já existe e existe desde sempre. Não é a partir de agora, isso não é uma questão de agora. É uma questão que já está aí para a população desde sempre, a questão da insegurança alimentar no Brasil. Vamos dar uma olhada na proposta? Bora lá então. Temos aqui 4 textos motivacionais. Vamos começar pelo primeiro. Fragmento do livro Geografia da Fome, de Josué Castro, publicado em 1946. A alimentação do brasileiro tem se revelado à luz dos inquéritos sociais realizados com qualidades nutritivas bem precárias. Então, a insegurança também tem a ver aqui com a qualidade nutritiva, não é só quantidade, como também qualidade, apresentando nas diferentes regiões do país padrões dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos. Numas regiões, os erros e defeitos são mais graves e vive-se num estado de fome crônica. Olha lá. Noutras, não mais discretos, tem-se a subnutrição. Então a gente vê que tem 2 níveis aí, né? Tem a fome crônica e temos a subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa alimentação, em regra tão defeituosa e que tem pesado tão duramente na evolução econômica e social do povo, chega-se à conclusão de que elas são mais produtos dos fatores socioculturais do que de fatores de natureza geográfica. Então, o que isso traz pra gente? Ele revela, além da questão, o que a gente está falando sobre insegurança alimentar, que não tem a ver só com quantidade, mas também com qualidade, que a gente tem níveis dessa insegurança, a gente tem níveis aí de fome, e ele traz pra gente causas, olha só, elas são mais produtos de fatores socioculturais do que de fatores de natureza geográfica. Isso quer dizer que a questão da fome não é uma questão que está fora da sociedade, no sentido de que não são fatores ali da natureza, da geografia, do lugar, não tem a ver tanto com o ambiente e sim com a conduta ali, com a maneira como a sociedade se organiza, né? A gente tem muito mais a ver com fatores socioculturais do que geográficos. Não tem tanto a ver com o ambiente e sim muito mais com a organização da sociedade. Então, esse texto 1 aqui já traz pra gente fatores bem relevantes aí, né? Ele já consegue situar a gente no tema. A questão da fome não tem a ver com uma região geográfica de fato, e sim com uma questão de distribuição dessa alimentação para a sociedade como um todo. Texto 2. O sociólogo Herbert de Souza, ou Betinho, imortalizado na música de Aldir Blanc e João Bosco, pela voz de Elis Regina, como o irmão do Enfio, mobilizou o país na luta pela ética na política, pelo combate à fome e à miséria e na defesa da vida na década de 1990. Quem tem fome tem pressa. A frase era o lema de Betinho durante a campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que colocou o combate à fome no foco das manifestações populares e das políticas públicas. Então, o que esse texto traz? Esse texto 2 contribui aí? O que ele traz de importante pra gente? A gente vê que a questão da miséria, da questão da fome ali, ela vem também, ela pode vir, a solução para ela pode vir sim de uma mobilização social, né? Nós, como indivíduos, a gente consegue se manifestar, a gente consegue se movimentar para solucionar esse problema. Não estamos tão dependentes aí de fatores externos ou tão refém do governo federal ou qualquer coisa do tipo. Claro que é uma ação conjunta que vai resolver esse problema, mas isso não isenta cada um de fazer a sua parte. Você vê aí que há o destaque para o Betinho, né, que ele se mobilizou na luta e ele fez ali a campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, e colocou ali no foco nas manifestações populares. Isso aqui vai ser muito importante para a gente e das políticas públicas. Quando a gente fala das manifestações populares, a gente está falando do povo. O povo pode se movimentar para ajudar, né, não para resolver,
mas para ajudar a solucionar esse problema, achar caminhos para que ele se resolva. E as políticas públicas, que aí sim a gente consegue, de fato, né, uma ação conjunta, sociedade e governo, tentar sanar as causas, né, conseguir resolver o que causa esse problema que a gente já viu lá no texto 1, que é um fator sociocultural muito mais do que geográfico. Texto 3. Quem tem fome tem pressa. Temos aí uma imagem da campanha, né? Quer dizer que essa é uma questão urgente. Ela traz para a gente a urgência da questão. Olha lá. O que a gente vê aqui é que são medidas que devem ser tomadas imediatamente, né? São ações que devem ser realizadas imediatamente. A fome não pode esperar, né? A questão da insegurança alimentar ali é uma questão que deve ser resolvida com celeridade, é uma questão urgente. Texto 4. Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome no país, segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema divulgada em junho de 2022. Em 1993, eram 32 milhões de pessoas nessa situação, segundo dados semelhantes do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O que a gente observa? De 32 para 33, né, de 32 em 93 para 33 em 2002, é um problema que não está sendo resolvido. Tudo bem que a gente não teve um aumento assim exponencial, né? Mas houve um aumento, não houve queda. É um problema que a gente não está resolvendo. Muito pelo contrário, a gente observa uma caminhada aí para o agravamento desse problema e não para uma solução. Quando a gente observa esse contexto, a gente consegue entender ali que a questão, né, da insegurança alimentar, o que seria isso, né? No texto a gente não tem ali um dado específico sobre o conceito, mas a gente pode observar que ela tem a ver não só com a quantidade, como com a qualidade. Ela tem a ver ali com a questão, será que eu terei a próxima refeição? Será que essas pessoas, né, elas vão conseguir ali se alimentar no dia seguinte, se alimentar pelos próximos meses? A gente tem essa questão da insegurança que mesmo que a pessoa não passe fome, mesmo que ela não esteja em uma situação de miséria, que chegue ali à subnutrição, a gente tem a questão da insegurança em um nível mais intermediário e até um nível leve, né? São pessoas que estão ali, já ouviu falar naquele ditado? Vender o almoço para comprar a janta? São pessoas que estão batalhando ali por cada refeição, elas não têm essa garantia. E essa garantia, ela pode ser dada sim pela sociedade, né? Quando a gente pensa nas causas desse tema, a gente pode observar que há de fato uma questão climática, né? Quando a gente não consegue ali ter as safras, né? Quando o agronegócio não consegue de fato produzir o suficiente para distribuir. A gente também tem a questão da distribuição ali, redistribuição de renda. Muitas pessoas quando ficam desempregadas ou quando tem uma queda na renda, uma queda brusca, perde uma fonte de renda dentro de casa, elas passam por uma situação de insegurança. A gente tem ali situações em que tanto a vida, né, individual ali dos cidadãos, quanto questões políticas, quanto questões sociais e econômicas vão interferir aí nessa questão da insegurança alimentar. Beleza? Então a gente tem causas que podem sim ser climáticas, mas também podem ser questões de políticas públicas, de redistribuição, podem ser questões ali econômicas, de uma perda da renda ou de uma baixa ali no orçamento familiar que geram essa insegurança alimentar. Beleza? Falamos aí, entendemos o que é essa insegurança. O que a gente pode fazer diante disso? O nosso tema fala sobre medidas para o enfrentamento da recorrência alimentar no Brasil. O que a gente sabe sobre o Brasil, a gente sempre soube, tá lá, sempre no nosso texto. O Brasil é um país desigual. E isso é relevante porque a nossa situação de segurança alimentar, ela tem cara, né? Ela tem cor, ela tem região. Então você observa que não é uma questão do país por ausência, né, de recursos do país. Não, é uma questão sociocultural justamente porque a gente tem uma má distribuição de rendas e, consequentemente, uma má distribuição de alimentos aí, e principalmente da qualidade desses alimentos, né? Quando o nosso tema fala em medidas, ele reforça para a gente que é preciso intervir.
tende a haver aí uma proposta de intervenção. O que que a gente vai fazer? O nosso texto não precisa ser todo sobre uma proposta. Ele lembra a gente de que é preciso. O enfrentamento da recorrência. Então, esse problema, se ele é recorrente, quer dizer, ele acontece sempre. Você vê aqui que nos textos de base, a gente tem dados de 93 e a gente tem dados de 2002. Então, não é atual, né? É um problema que existe desde sempre. Por isso aí a palavra recorrência. Então, o que a gente observa é que não é atual. Ele já vem aí da história, né, da formação da nossa sociedade. Ótimo. O que podemos fazer diante disso, professora? Olha lá. De repertório, o que pode ser utilizado? Temos aí 2 livros que conseguem ilustrar muito bem essa nossa temática. A gente pode falar de Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, despejo. A gente pode falar de Quarto de Despejo, em que ela passa por essa situação, né? O fato aí dela ser uma. Fugiu aqui o slide. O fato, né, dela viver na periferia, a gente tem um retrato ali várias vezes em que ela não tem o que comer, em que ela não tem o que dar ali para sua família, o que fornecer para sua família. Então, a história dela consegue ilustrar muito bem essa temática. A gente tem aí Vidas Secas, que é um livro que está sempre conseguindo se encaixar aí nos temas. Então, se você não leu, leia, saiba, estude sobre ele, que em várias temáticas a gente consegue encaixá-lo. No Graciliano Ramos, né, em que a gente observa ali as primeiras cenas do livro, é justamente ele sacrificando o papagaio da família para poder se alimentar. Isso é um retrato da insegurança alimentar. A gente consegue ver ali, a partir da cena, o movimento de migração deles, de querer ir para outra região do país é justamente fugindo da fome, né? Fugindo da miséria, tentando melhores condições de vida. Mas eles têm essa compreensão de que esse fator é climático, quando na verdade a gente vê que é um problema que é possível ser resolvido, porque não é geográfico, ele é sociocultural. E a gente tem aí a nossa querida Constituição Federal, que no seu artigo 6º, ela fala sobre os direitos sociais. E um desses direitos sociais é justamente o direito à alimentação. Se ela fala sobre o direito à alimentação, não era para gente, se é um direito do cidadão, não era para a gente ter esse número ali altíssimo, né? 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E por último, mas não menos importante, a gente tem a obra aí, Os Retirantes, de Cândido Portinari. O que essa obra mostra? Justamente, né, a imagem de uma família de retirantes. São pessoas que estão muito magras, né? É uma imagem aí da galera justamente que migra por conta da fome, né? Que migra em busca de melhores condições de vida, em busca de se alimentar melhor. Conversa muito aqui com Vidas Secas. Então também é um quadro que é um repertório inovador, né? A gente tende a citar mais ou menos sempre as mesmas coisas. Então traz uma inovação aí para o seu repertório sociocultural e se encaixa perfeitamente na proposta. Beleza? Então a gente vê que esse cenário de insegurança alimentar, ele é um cenário que mostra que existem níveis, existem regiões e existem ali comportamentos sociais que demonstram que aquelas pessoas estão em insegurança alimentar, né? Esse movimento migratório é um deles. E é um fator ali que as nossas políticas públicas conseguem sanar as causas, conseguem resolver esses problemas. Então, vamos falar dessas medidas, vamos ver que tipo de proposta a gente pode trazer aí na nossa conclusão. Quando a gente fala de proposta de intervenção, o que a gente pode propor de fato? Programas de redistribuição de renda, né? Se é quando a gente fala de Bolsa Família, a gente pode falar da ampliação desses programas ou da criação de novos programas, né? Um banco de alimentos, alguma coisa do tipo aí, que seriam esses programas de redistribuição de renda. De redistribuição de renda.
Ótimo. O que mais que a gente pode falar sobre isso? O que que a gente pode propor mais, né? A gente pode propor o investimento. Investimento em quem produz. Quem produz em grande escala não necessariamente está preocupado com a fome, não está preocupado com a distribuição desse alimento, e sim está preocupado com a venda desse alimento. Então, se a gente tira os olhos um pouquinho ali do agronegócio, né, das grandes safras, das grandes produções, né, das grandes monoculturas, e começa a investir ali, investimento, né, no pequeno e médio produtor, né, pequeno e médio produtor, muitas vezes a gente pode conseguir resolver esse problema mais localmente, investir na segurança alimentar daquela população e voltando para o mercado interno, não necessariamente ampliando ali para as situações macro de economia, mas sim na microeconomia, nas regiões, investindo ali nas pessoas que fornecem o alimento para aquelas pequenas populações, para aqueles pequenos municípios. Então, esse investimento no pequeno e médio produtor também é uma medida. A gente pode pensar em restaurantes populares. E quem pode fazer isso tudo? Quando a gente fala de programa de distribuição de renda, o governo federal, claro. Quando a gente pensa em investimento no pequeno e médio produtor, a gente pode falar do governo federal, pode falar das políticas públicas, do BNDES. Quando a gente fala de restaurantes populares, as prefeituras podem promover, né, para garantir ali que as pessoas consigam ter acesso à alimentação, consigam ter acesso físico, no que o alimento chegue até elas, consigam ter acesso econômico, que elas consigam comprar esse alimento e consigam ter esse acesso aí social, que esse alimento consiga chegar até elas, consiga ser distribuído de uma maneira menos desigual no nosso país. Tudo bem? Eu acho que deu para ilustrar aqui bem a nossa redação, o nosso tema. Você está pronto para redigir essa dissertação? E é isso. Boa escrita para você e até a próxima. Tchau!